Bom dia, nono ano. Iniciando aí mais uma aula de geografia. Vamos fazer hoje o capítulo 26, o Ártico e o Antártico. A gente vai conhecer hoje um pouquinho dessas regiões polares do nosso mundo. Os dois extremos, né? O topo, né, o Polo Norte em cima e o topo embaixo, o Polo Sul, tá? A gente vai começar falando sobre a localização do Antártico, tá? Perdão, do Ártico. Primeiro, localização do Ártico, tá? E depois a do Antártico, tá? As regiões mais frias e desabitadas do mundo, né? Estão localizadas, então, no extremo norte e no extremo sul da Terra, certo? O Ártico é uma região situada no extremo norte. Então, o Ártico é lá a parte de cima. A gente vai ver no mapa, tá? Que fica perto do Canadá, Rússia, Europa, aquela região, bem Polo Norte, certo? Tem sua área delimitada pelo Círculo Polar Ártico. Então, o seu contorno, onde delimita seu território, a gente chama de Círculo Polar Ártico, tá? No Ártico se localiza, então, o Polo Norte, o ponto mais ao norte da Terra, que a gente vai ver no mapa também, onde fica o ponto extremo do norte, tá? Sua expansão territorial é de 21 milhões de quilômetros quadrados, então é bem grandinho, né? Bem extenso. Mas a maior parte dele é constituída pelo Oceano Glacial Ártico, cerca então de 65% é oceano, que acaba congelando e ali aumentando seu território, tá? O restante é ilhas e arquipélagos, tá? Distribuído ao longo aí das águas polares. A maior ilha é a Groenlândia, tá? Que pertence à Dinamarca. O clima é bem frio, então, né? Como a gente já falou, são as regiões mais frias e desabitadas do planeta. Muito fria, a média é de 10 a 20 graus negativos, tá? Então é bem friozinho mesmo. Contudo, né, o extremo norte da Rússia, um dia mais frio, uma região mais gelada, pode chegar até 65 graus negativos. Então é para congelar mesmo, né? A vegetação típica ali da região é a tundra, aquela vegetação mais rasteira que a gente já viu em outras aulas. E os animais, o principal animal ali dessa região é a rena, tá? Vamos lá, aqui no mapa a gente vai conseguir ver como se a gente estivesse olhando o mundo de cima, né? E vendo o Polo Norte do alto, tá? Então é aqui toda essa região, né, de Polo Norte. Aqui é o ponto magnético norte, tá? É bem esse ponto aqui onde as bússolas apontam, né? O polo magnético é bem essa regiãozinha aqui. E o polo central do mundo, o polo norte mesmo, é bem aqui, tá? Então aqui é o Ártico, gente. E tem vários países próximos aqui, a gente pode observar, ó. Essa aqui é a região Canadá, aqui pertence à Groenlândia, né? Pertence à Dinamarca. Então aqui a gente tem a Noruega, aqui a Noruega, aqui a gente tem a Rússia, Estados Unidos também, tá? Que fica próximo aqui. Então, fica aqui, pertence. Então, a cada região aqui, gente, é uma disputa desses países. Então, aqui é uma região já reivindicada pela Rússia, aqui reivindicada pela Rússia e pela Noruega. Então, são regiões, tá vendo onde a flechinha aponta? Onde tem uma certa base, um certo estudo aí desses países que querem, né, investigar, pesquisar o que tem nessas regiões. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouquinho da Antártica, que é o Polo Sul. A gente pode falar Antártica ou Antártida, tá? É a mesma coisa. É essa região aqui, é bem o Polo do Sul, o mundo olhado de baixo, vamos dizer assim. Aqui tá vendo a Argentina e Chile, que
já comecinho do Brasil. Então não fica tão distante assim do Polo Sul, né? Mas também não tem nenhum continente bem próximo como o Polo Norte tem, né? Aqui Oceania, né? África e América, certo? Então, esse aqui é o Polo Sul. Então é grande também, né? Cercado pelas águas de Oceano Pacífico, Atlântico, Glacial Antártico e Índico, tá? É uma grande camada de gelo, um pouco menor do que o Ártico, que a gente viu que tem mais de 21 milhões de quilômetros, aqui são 14, né? Milhões de quilômetros quadrados, e grande parte também é do rio, do mar, que acaba congelando e aumentando seu território, dependendo da época do ano, tá? É uma região mais fria do que o Polo Norte, tá? Ali a média, né, varia de 0 a 50 graus negativos no verão e no inverno pode chegar a 80 graus negativos. Então é muito, muito mais frio, tá? Acredita-se que essa região, né, era toda ligada com os outros continentes e com o movimento das placas tectônicas, os continentes foram se distanciando, ela também foi movimentando, chegando aqui no polo, né? Eles acreditam nisso porque tem pesquisas que encontram aí fósseis bem parecidos, né? E acabam que tendo essa ideia das placas tectônicas em movimento, certo? Bom, a gente tem que entender o quê? Que o Polo Sul é um continente que fica bem no extremo sul, que a gente chama de Antártica, né? E o Polo Norte é aquela região bem fria que fica bem no topo do norte do mundo, do planeta Terra, que é o Ártico, certo? E mesmo sendo muito gelo, muito frio, inabitado, existem disputas por causa desses territórios, certo? Acredita-se até que o Ártico será ocupado ainda no século XXI por cientistas, militares e empresas, né, que já estão chegando, que já estão querendo estudar, já estão querendo explorar a região. Né? O Ártico é o Polo Norte, tá, gente? Onde fica no norte. E né, estudar a exploração de um tesouro que foi recém-descongelado. Pouco tempo descongelou algumas áreas ali e eles perceberam, encontraram ali muito petróleo, gás natural, que pode abastecer o planeta por muito tempo, tá? Além disso, encontraram também muitos minerais como ferro, carvão, urânio, ouro e diamante. Quer dizer, encontraram muita riqueza no território do Ártico e os países já estão de olho, já estão querendo se aproximar, já estão exigindo uma parte para eles para poder pesquisar, tá? Mas ainda não podem mexer com nada disso, certo? Eles estão aí disputando os territórios, mas não estão ainda ocupando e nem pegando petróleo, nada disso, nem com mineração, tá? São só pesquisas por enquanto. O que mantinha o Ártico isolado era a impossibilidade de explorá-lo devido ao congelamento. Então, ninguém chegava, porque era muito gelado, tudo congelado, era meio que impossível estudar o lugar, tá? Entretanto, muitos pesquisadores acreditam que o aquecimento global, né, a gente aquecendo muito o planeta, vai acabar diminuindo as áreas congeladas e que vai permitir explorar essas riquezas, vai expor essas riquezas. Esperamos que não, né, gente? Porque o mundo todo sendo explorado, a gente tem poucas reservas, aí como no Ártico, no Antártico, precisa ser conservado, né? Então, existe algumas pesquisas científicas também na Antártica, não só no Ártico, mas na Antártica também, em vários polos de pesquisa, tá? Encontrar então o Polo Sul, o extremo ponto sul, tá? E já colocaram em várias bases científicas. Inclusive, o Brasil tem uma base científica também no Ártico, perdão, no Antártico, tá? E
que chama aqui, ó, Estação Antártica Comandante Ferraz, tá? Uma base brasileira de pesquisa. Ela fica bem nesse pontinho, vou voltar aqui para vocês verem, ó, bem nesse pontinho que é mais próximo aqui já à América, tá? A localização é boa, por isso que foi escolhida ali, não é tão frio como mais para o interior do continente, né? Então, melhora ali para as pessoas que vão fazer a pesquisa e vão viver ali naquele lugar. Porém, em fevereiro de 2012, teve um incêndio que destruiu a estação, né? E aí tiveram que parar com tudo, acabou perdendo muita pesquisa, mas logo começou, né, a reconstrução disso, em 2012 ainda, com um plano de terminar, então, essa reconstrução em 2020, e, se não me engano, fizeram, sim, já inauguraram de novo a estação lá na Antártica, da estação brasileira, tá? Existe um tratado antártico, gente, que muitos países se reuniram, tá? 45 países a média, agora o Brasil também entrou nesse tratado, tá? De que não pode usar o território da Antártica para bases militares ou para pesquisas mais aprofundadas, ou chega uma mineração, ou para testes nucleares, né, depósito de lixo, essas coisas. Então não pode usar nada disso. Só pode usar, né, colocar as bases ali para ciência, para pesquisa, para fins pacíficos, ou até mesmo para manter e ajudar o lugar. Então tem aí um tratado de muitos países que fizeram para tentar então manter essas regiões intactas, tá? O Brasil foi incluído, como eu falei para vocês, nesse acordo, tá? Os ecossistemas da Antártica poderiam ser afetados com a exploração mineral, pois seu subsolo é rico em reservas de petróleo, ferro, cobre, carvão, urânio e outros minerais. Então a gente vê que a Antártica também tem muita riqueza, como tem no Ártico, tá? Por isso foi proibido qualquer tipo de exploração no continente, até mesmo atividade turística. Não pode, é só científica mesmo, tá? Pelo menos por mais aí quase 50 anos. Isso significa que a Antártica foi reconhecida como uma reserva ecológica mundial. E que bom, né? Espero que mantenha assim, né? Os polos guardados, sem exploração, né? Sem explorar todos os recursos naturais, mas que mantenham a região como é, né? Que é importante ter esses recursos, é importante ter essa parte congelada, mesmo para equilíbrio da temperatura do nosso mundo. Além de dispor muitas riquezas minerais, a Antártica ocupa posição estratégica em termos de transporte, principalmente navegação, tá? Pois na região é fundamental, a navegação na região é muito importante para os países do hemisfério sul e para a ligação Oriente-Ocidente, tá? Então ela tem ali um guia, um caminho mais facilitado. O continente também abriga 90% das reservas de água doce do planeta. Então tem muita água doce ali que precisa ser conservada, né? O que pode ser valioso recurso para o futuro da Terra. Imagine se derrete tudo e mistura com a água do mar, então se perde tudo. Precisa manter gelado, precisa manter do jeito que está e poder ser usado de uma forma mais consciente no futuro, principalmente a água. Daí a importância, então, do Tratado Antártico na proteção do habitat e da biodiversidade do continente. A ideia de transformar a Antártica em patrimônio da humanidade vem ocupando mais espaço nas discussões científicas e entre os ambientalistas também, tá? Então eles querem que vire, né, um patrimônio da humanidade para nunca ninguém poder mexer mesmo, tá? Pois é uma forma de defender a região de futuras explorações de seus recursos naturais. Embora seja inabitada, né, essa região toda, só ficam ali mesmo científicos, né, cientistas, não significa que o continente não seja afetado, ainda que indiretamente pela ação, né, humana e na natureza. Então,
mesmo sendo pouco utilizado, pouco trabalhado ali, ainda assim está afetando de alguma forma, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas regiões e precisamos, né, manter tudo do jeito que está, né, sem nada de explorar o lugar, né, porque é um lugar, né, que tem muita água doce, tem muita riqueza, tem muito mineral, mas é para o futuro, se é que vai precisar ainda de tudo isso, né, gente? Tomara que nem precise, né? E que fique lá os polos bonitinhos. Bom, aí vai ter os exercícios da página 283, questão que vocês vão fazer só a 4, 5 e 7, tá bom? Então, selecionei algumas questões para vocês. Então é isso, gente. A gente viu então um pouquinho onde fica o Ártico, onde fica o Antártico, e a gente sabe que não são regiões habitadas e são mais científicas. Apesar de muita riqueza, e os países quererem essa riqueza, eles entraram em consenso então de preservar essas regiões. Esperamos que fique assim, né? Qualquer dúvida me chama. Entreguem as atividades, gente, ó. Finalzinho já, acabando tudo as aulas, logo é prova, então entreguem as atividades para não precisar ficar de recuperação, tá bom? Bons estudos, gente. Tchau, tchau.